Aí, meus amigos da TV Clandestina, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, gurizada, vim aqui depois de quase, sei lá, 72 horas da eliminação da seleção brasileira, da CBF, dos coxinhos e tudo mais, da Copa do Mundo de 2022 no Catar. É exatamente isso. E eu vim aqui retratar uma série de coisas que eu acho relevante para falar sobre essa eliminação. E tu, vem comigo? Então faz o seguinte, te inscreve aqui no canal, ali embaixo, ali, dá aquele macanudo e segue nós. Vamos falar sobre a eliminação da seleção de Tite e CBF e toda essa galera aí, né? Então tá, gurizada, o negócio é o seguinte, em primeiro lugar eu quero relatar minha preocupação com as novas gerações quando eu vejo a cidade de Porto Alegre, tá um pouquinho torto aqui, cidade de Porto Alegre tomada de crianças com a camisa verde e amarela. Isso não é algo normal, isso não era algo natural. Gente de verde e amarelo vestindo a camisa do Brasil, uma coisa asquerosa que eu na minha infância e adolescência jamais havia visto. Pessoas vestindo a camisa asquerosa verde e amarela do Brasil. Sinceramente, é uma novidade que chegou com os anos 2000, né? Uma novidade que mostra muito mais o tipo de sociedade que nós vivemos, uma sociedade que ela é muito mais, como é que eu posso dizer, ela é muito mais unitária, onde o pensamento que ele é diferente, o pensamento que diverge, ele não tem mais espaço, e aí tu vai ter, e aí sim os caras conseguem conquistar uma ideia de Brasil, o Brasil único, como se todo mundo pensasse igual, como se todo mundo falasse igual, o que no fundo é uma tremenda falácia, e isso está sendo afetado diretamente as novas gerações que acreditam em uma farsa chamada seleção brasileira. E eu venho aqui mesmo para retratar com vocês a eliminação. Foi tanta felicidade que eu não consegui fazer os vídeos antes, eu tive que esperar, tive que respirar de tanta felicidade que foi a eliminação dessa coisa pífia que se chama seleção brasileira. E eu já de antemão e nos outros vídeos sempre digo, não é a minha seleção, não me representa e nunca me representará, assim como nunca representou, certo? Então o negócio é o seguinte, Brasil foi eliminado pela Croácia, mas o que isso tem a ver com o país? O que isso tem a ver com todo esse entorno? Isso tem muito a ver. O Brasil foi eliminado. Em primeiro lugar é interessante pensar que o Brasil, em nenhum momento, para qualquer pessoa racional, o Brasil foi como grande favorito à Copa. O Brasil, ele tem um futebol, um estilo de futebol. O jogador brasileiro, ele tem um estilo de jogar futebol, que é um futebol bonito, vistoso, tudo mais, não necessariamente competitivo, e que encanta todo mundo e que pode chegar, obviamente, pode chegar a ser campeão, sim ou não. Isso é um fato, que coloca o Brasil sempre naquela possibilidade de ganhar um título ou não. A questão toda é em que pé d'água está o futebol brasileiro hoje. E em que pé d'água está, por exemplo, uma mídia que aplicou um golpe. Porque o que aconteceu no Brasil foi um golpe de mídia. A mídia, só a mídia, a gente viu o Neto reclamando, a gente viu, não sei o que, Chiano, não sei o que, mas todos eles, será que o Neto, será que todos eles que reclamaram fizeram pensaram e refletiram sobre o que falavam o tempo todo, colocando o Brasil como um virtual hexacampeão? Será que eles enxergaram que o Brasil era uma seleção fraca, o Brasil não tinha bons laterais, o Brasil teve que usar um zagueiro que já participou de outras Copas e sempre falhou? O Brasil que não tem estratégia, o Brasil era um Brasil sem estratégia, um Brasil que o Tite, e aí falando de esquema tático, o Tite, para poder contemplar as escolhas e para poder contemplar as convocações de jogadores que jogam na Europa e de amigos, tiveram que levar dois laterais fracos, o Danilo pelo lado direito, ou o Militão, que é fraco, pelo lado esquerdo ali o Alexandre, depois jogou o Danilo, que são fracos. E a gente viu, e aí falando bem sério, se a gente fosse fazer uma análise menos assim passional da coisa, o Rodinei do Flamengo e o próprio Felipe Luiz, que já está bastante velho, mas o que a gente viu do Modric indica que bem preparado ele poderia jogar, jogam muito mais, são muito mais bons laterais do que esses que estavam na Copa.
são muito melhores laterais, porque o que a gente viu, a linha de 4 do Tite, que uma linha horrorosa, em que os laterais não passavam, não tinham protagonismo, e a gente viu que a Copa do Mundo ela foi baseada sim na presença dos laterais. A gente tem visto a França do Hernández, a gente tem visto a própria Inglaterra, a gente tem visto a Argentina, que fez um gol com o Molina, lateral direito, e o pênalti causado em cima do lateral esquerdo, o Acunha. A gente vê a seleção do Marrocos, que tem o Hakimi, excepcional. A gente vê todas essas seleções, a gente vê a seleção da Croácia, número 22 ali, jogador fenomenal. Então a gente vê que esses jogadores que fazem a ala, eles são a grande diferencial dessa Copa do Mundo. Sempre, os times que estão tendo sucesso têm jogadores que fazem muita diferença jogando pelos lados. E os times que tiveram insucesso são aqueles que não conseguiram. Embora a Espanha do Jordi Alba tenha um bom jogador, que é o próprio que estava jogando no meio, e que talvez isso tenha sido uns indicativos. Mas o Brasil então levou 2 jogadores que não conseguem jogar. E a gente teve um demonstrativo do Rodinei no Flamengo que capacita ele a ser esse cara. Um cara que consegue compor bem a linha e consegue atacar. A gente tem o Felipe Luiz do Flamengo, um cara que também conseguia. Isso fazendo uma análise, embora para mim não me interessa muito a seleção brasileira. Mas assim, voltando. Então a gente tem uma estafa. Na verdade a mídia brasileira estafou para vender produto, para vender bandeira, para vender cerveja, para vender televisão, para vender tudo. Uma estafa da mídia patrocinada pelas grandes empresas, pelas grandes corporações, para enganar o povo, para vestir o povo de verde e amarelo, para causar um consumo imediatista, um consumo propriamente dito de uma seleção que todo mundo já sabia, e a gente fez vídeo aqui antes falando que essa seleção não chegaria. Inclusive fizemos um vídeo dizendo que a Coreia iria fazer um fiasco, a Coreia ia ser o melhor jogo do Brasil, o Brasil ia desfrutar, e talvez o sonho acabasse no próximo jogo. Tem um vídeo aqui, é o último vídeo que eu falo sobre a seleção de Camarões, que foi o último vídeo que eu fiz depois da Coreia. Eu achei que era desnecessário fazer vídeo, porque no jogo de Camarões eu citei já o que iria acontecer. Então a gente tem aí uma seleção brasileira que engana, uma seleção brasileira que jogadores têm mais poder que técnico, e técnico não tem esquema tático, não tem nada. E falar sobre o jogo, falar que o Brasil tomou um gol de contra-ataque, ganhando um jogo, terminando uma prorrogação, e que ele poderia estar metido numa semifinal agora contra a Argentina, é praticamente redundante, porque eu acho que todo mundo viu. Dizer que o Neymar não bateu o pênalti primeiro, o que também é absolutamente redundante. Que o Neymar não tenha batido o pênalti, isso é uma questão de escolha. O que não é uma questão de escolha, na minha opinião, é ver um Thiago Silva, que é capitão de uma Copa do Mundo 2014, e chora na hora que tem que bater pênalti e pede para não bater no jogo contra o Chile. Isso não é escolha, isso não é opção. Isso é uma falha no caráter do time. O time tem uma falha de caráter ali já, de caráter que eu digo de picardia, de emoção, do emocional, do controle. O time já ali, com o Thiago Silva com a braçadeira de capitão, era um indicativo de que o emocional iria falhar em algum momento, porque o futebol é uma ciência exata. O que tu não fez bem é ali que vai acontecer, certo? Então, e o Van Gaal no jogo contra a Argentina mostrou bem. A Argentina teve dificuldades contra a Austrália, e o Van Gaal parece que viu o jogo da Austrália, copiou e fez igualzinho no final do jogo contra a Argentina, e fez 2 gols. Então a gente tem quem trabalha com as ciências exatas, consegue verificar perfeitamente isso que eu estou falando. E o Brasil faltou exatidão, faltou ciências exatas ali. Mas a questão toda é a seguinte: então o Brasil que não é Neymar dependente, como eu vi gente falando, tá? O Brasil não perdeu por o Neymar ser egoísta, o Brasil não perdeu pelo Neymar ser bolsonarista, o Brasil não perdeu pelo Neymar ter sonegado imposto, o Brasil não perdeu pelo Neymar ser egocêntrico e arrogante, embora tudo isso sejam fatos. Egoísta, sonegador, bolsonarista, arrogante e tudo mais. O Brasil não perdeu por isso. O Brasil e Neymar dependente. O Brasil não foi Neymar dependente. O Brasil, por quê? Porque nem no Neymar a bola tinha qualidade de chegar como deveria. E se vocês forem analisar o gol do Brasil, lembra muito aquelas seleções que o Zagallo montava, em que tudo dando errado, e aí aparece aquilo que o mundo inteiro espera do Brasil, o jogo bonito. Neymar domina com a sua categoria exuberante, entrega para o Rodrigo, que tem uma categoria acima da média também, devolve para o Neymar, que devolve para o Paquetá, que não toca uma bola tão perfeita, mas o Neymar consegue ganhar no corpo do zagueiro, dribla o goleiro e faz o gol, um gol sensacional.
Um gol sensacional de um Neymar, que talvez seja o jogador que carregue mais a mochila da culpa, mais a mochila de um montão de coisas aí. E eu voltando, para mim, o jogador que é a chave do time, e esse foi o jogador que faltou ter para essa Copa do Mundo, se chama Thiago Silva. Thiago Silva. Esse é o jogador que no futebol brasileiro, nessa posição, tu tem um cara e que é paraguaio e joga no Palmeiras. Não preciso dizer mais nada, que poderia estar ali. O resto, falta personalidade, falta o Brasil construir um capitão de respeito, um capitão que tenha condições de dialogar de uma posição de igualdade. Então, essa é uma relevância. Mas o fato é o Brasil eliminado da Copa, e isso é a melhor notícia de todas, porque nós não vamos precisar aguentar a Hexa, nós não vamos precisar aguentar mais as nossas crianças com aquela camisa horrorosa da seleção brasileira, os nossos jovens, e vamos voltar todo mundo para o trabalho, que essa é a melhor das notícias. Mas assim, é preocupante o aumento do número de camisetas da seleção brasileira, e preocupante para nós que somos gaúchos e que sempre fomos rebeldes a tudo isso, e essa é uma herança que vem lá de trás, é uma herança que nós devemos cultivar, de não se entregar para os homens, de não ficar torcendo para essa seleção mequetrefe do Brasil, e sobretudo de olho no que Brasília pode fazer com a gente, além de todo o roubo que já acontece com o nosso estado pela federação para o Brasília, e torcer para que a gente tenha menos Brasília, mais Rio Grande do Sul, e quem sabe, né, sonhando sempre com uma seleção gaúcha. Então, muito contente, né? A felicidade foi tanto nos últimos dias que eu não consegui nem vir fazer o vídeo, né? E continuando sempre com aquela frase, com aquele jargão: o gaúcho que torce pela seleção brasileira, ele não tem aqui, ó, vergonha na cara, tá? Gaúcho que torce pelo Brasil não tem vergonha na cara, certo? Vamos acompanhar aí os últimos jogos da Copa, vamos ver como é que vai ser, como é que será tudo, e seguindo, parece que na seleção daí dos brasileiros pode vir Diniz, pode vir outros treinadores, mas a gente vai descobrir isso ao longo dos dias, e também não é uma notícia relevante aqui para nós, porque não nos interessa muito a seleção brasileira. Um abraço para todo mundo, beijos, e que o Brasil continue nos dando tanta alegria quanto nos deu sexta-feira. Fui!